Gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje nós veremos um assunto bem extenso, tá? Bem extenso mesmo. Eu não vou fazer a exposição da figura, porque eu pintei o cabelo e a minha testa tá assim uma coisa muito linda, tá bom? Então, perdoe aí, eu sei que você gostaria de interagir comigo na tela, mas deixemos para uma próxima vez. Hoje nós começaremos um assunto muito extenso, que é pronomes. Peraí, eu queria só mostrar como tá a testa da pessoa, mas depois eu vejo como fazer isso, tá? Vejam, pronomes é uma palavra que vem do latim pronominis. E o pro significa em lugar de, no lugar de. E, em lugar de, ou seja, substituir. E o nomen, pronomen ou pronominis. E nomen significa nome. Só dessa explicação aqui, a gente já tira um grande ensinamento acerca dos pronomes, tá bom? E eu vou já dizer. Primeiro, eu quero perguntar se você sabe se os pronomes, eles pertencem a uma classe de palavra variável ou invariável. Os pronomes, eles pertencem a uma classe de palavra variável. De regra, é variável. Nós veremos que existem alguns pronomes indefinidos, que existem alguns pronomes relativos, que eles não variam, tá? Mas só quando a gente for estudar a classificação dos pronomes. Mas, de regra, os pronomes, eles pertencem a uma classe de palavra variável e é uma classe de palavra fechada. Ou seja, nasce para você a obrigação de decorar todos os pronomes, tá bom? Classificação e os pronomes, tudo bem? Então, agora a gente vai voltar para essa classificação que eu dei aqui. Aliás, a origem da palavra, né? Então, veja. O pronome é uma classe de palavra variável e fechada e ela se relaciona com o substantivo. A gente já viu, né? Que o substantivo é uma classe nuclear, é o dono da festa. E devem ficar de prontidão, devem responder ao substantivo, devem obedecer ao substantivo. O artigo, adjetivo, numeral e o pronome. Pronto. Aqui está o nosso assunto de hoje. Veja, o substantivo dita as regras e o pronome, ele tem que obedecer, tá bom? Não esqueça. Então, o pronome é uma classe de palavra que ela tem antes de qualquer tipo de classificação. Eu quero que você saiba que o pronome, ele nasceu para substituir ou acompanhar.
substantivo. Pronto. Preste atenção. O pronome, ele só tem essa dupla função: substituir ou acompanhar um substantivo, tá bom? Se o pronome ele substitui o substantivo, ele recebe o nome de pronome substantivo. E se o pronome acompanha o substantivo, ele recebe o nome de pronome adjetivo. Olha que facilidade a gente tem aqui. Se substituir, pronome substantivo. Se o pronome acompanhar o substantivo, pronome adjetivo. Entendeu aí? Então, antes de qualquer classificação, ele recebe, todo pronome ele vai fazer parte desse grande grupo. Ou ele vai pertencer ao grupo dos pronomes substantivos. Ah, Luciana, mas eu estudei que... Eita, começou a letra feia, cara. Ou ele vai ser pronome demonstrativo, ou vai ser pronome relativo, ou pronome possessivo, ou pronome pessoal. Ok. Isso foi o que a gente aprendeu lá no ensino médio. Que os professores não nos ensinavam com tanta profundidade. Não com a profundidade exigida pelos concursos públicos, né? Então, veja. Antes de qualquer coisa, o pronome, antes dele pertencer ao grupo dos possessivos, ele vai ser ou pronome substantivo ou ele vai ser pronome adjetivo. Antes dele ser pronome demonstrativo, ele vai ser pronome substantivo ou ele vai ser pronome adjetivo. É porque a gente não aprendeu o nome completo dos pronomes, tá bom? E eu vou explicar a você como é que a gente faz essa classificação, tá bom? Então, veja, pronomes substantivos fica no lugar. No lugar do substantivo. E os pronomes adjetivos, eles acompanham o substantivo. Como assim, Luciana? Preste atenção aqui. Preste atenção nessa frase. Minha torta não cheira bem. Ela queimou. Preste atenção aqui. Nessa frase, nós temos dois pronomes. Minha e ela. Então, veja. Quando a gente vai avaliar esses dois pronomes, a primeira coisa que a gente vai fazer é em qual grande grupo eu irei inseri-los? No pronome substantivo ou pronome adjetivo? Sim, gente, preste atenção a esse seu novo comportamento. O pronome, ou ele vai ser, antes de qualquer coisa, ou ele vai ser pronome substantivo, ou ele vai ser pronome adjetivo. Então, veja aqui. Minha torta. Veja, esse minha torta. Esse minha está acompanhando um substantivo ou está substituindo? Você está vendo que torta é substantivo? Você está vendo que o pronome ele está acompanhando o substantivo? Está fazendo companhia ao substantivo? Ótimo. Então, quando o pronome ele acompanha o substantivo, ele recebe o nome de pronome adjetivo. Professora, mas eu aprendi que minha é possessivo. Sim, eu não disse que não era. Só que ele é um pronome adjetivo possessivo. E esse é o nome completo desse pronome. Porque antes de qualquer classificação, ele vai ser adjetivo ou possessivo. Aliás, ele vai ser pronome adjetivo ou vai ser pronome substantivo.
tá bom? Agora veja esse outro. Minha torta não cheira bem. Ela queimou. Esse ela está acompanhando um substantivo? Ou esse ela está substituindo um substantivo? Esse ela está se referindo a quem? Não está se referindo à torta? Veja, para evitar repetição, eu substituí o meu substantivo por um pronome. Concorda? Você concorda que eu fiz a substituição? Aqui o minha, ó, tá acompanhando, ó, o substantivo aqui do lado. Só que aqui eu não tenho o substantivo do lado, o que eu tenho do lado é um verbo. Esse ela, ele tá no lugar do meu substantivo, ou seja, substituiu. Então, aqui no caso, eu tenho pronome, substantivo, pessoal. Do caso reto. Não se preocupe, a gente vai já estudar as classificações, tá bom? Professora, como pode? Eu aprendi que era só pronome pessoal do caso reto. Você não aprendeu errado. Só que os nossos professores, eles não nos ensinavam as funções do pronome. E todo pronome, gente, todo pronome, ou ele substitui ou acompanha o substantivo. Se esse pronome substituir o substantivo, ele vai ser um pronome substantivo. Se ele acompanhar o substantivo, vai ser pronome adjetivo. Sempre, professora, sempre, 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 não existe uma exceção. Você conseguiu compreender esse exemplo que eu dei? Sim? Deixe-me colocar outro exemplo aqui para a gente testar, tá bom? Pronto. João gosta de brigar. Mandei-o embora. Olha aqui, olha essa frase. João gosta de brigar. Mandei-o embora. Aqui nessa frase, nós só temos um único pronome. Nós só temos esse pronome aí. João gosta de brigar. Mandei-o embora. Quando você olha para esse pronome aí, você acha que esse pronome está substituindo um substantivo ou esse pronome aí está acompanhando um substantivo? Aprenda a mandar seta. Como assim, professora, mandar seta? Sim, aprenda a colocar as setinhas sobre os relacionamentos. Olha, esse o aqui, mandei-o embora. Para ser pronome, para ser, no caso, o pronome, ele teria que, se fosse um pronome substantivo, ele teria que ter ao lado um substantivo. Aí eu vou e pergunto, essa palavra embora, ela é um substantivo? Não. Então, esse o aqui está substituindo quem? João gosta de brigar. Mandei-o embora. Você concorda que esse o está substituindo João para evitar a repetição? João gosta de brigar. Mandei João embora. Você concorda que esse o está se referindo a João? Então, no caso, esse o está substituindo ou acompanhando o substantivo? Substituindo. Então, esse o aqui, ó, você vai me dizer que é o seguinte. Pronome, vai, substantivo, pessoal do caso oblíquo. Professora, não sei fazer a classificação completa. Calma, meu bem. A gente começou agora. Agora eu só quero que você entenda o que é um pronome substantivo e um pronome adjetivo. Pronome adjetivo é aquele que vai acompanhar. Olha aqui, ó. Acompanhar. Tá bom? Ele vai acompanhar o pronome. Ele vai acompanhar um substantivo.
Eu não sei como a imagem tá chegando para vocês, mas eu gostaria de limpar a tela para ver se melhora. Pronto, vamos ver se... E o pronome substantivo é aquele que vai ficar no lugar do substantivo, vai substituir, tá bom? Então, agora eu só quero que você saiba esse conceito, tá? Pronto. Eu vou conversar um pouco com você hoje sobre os tipos de pronomes que existem, tá bom? Nós temos a seguinte classificação. Nós temos os pronomes pessoais, que eles se dividem em 3. Pronomes pessoais. Nós temos do caso reto. Eita. Caso reto. Caso oblíquo e de tratamento. Nós temos os pronomes possessivos, que são aqueles que indicam posse. Nós temos os pronomes indefinidos, que são aqueles pronomes que eles se referem a uma determinada quantidade, só que de maneira vaga, de maneira imprecisa. Nós temos os pronomes demonstrativos. A mão está suando. Demonstrativos. Nós temos os pronomes interrogativos, que são alguns pronomes que a gente utiliza para fazer perguntas, né? Em orações interrogativas, diretas ou indiretas. Interrogativos. Nós temos os pronomes relativos. Os pronomes relativos são aqueles que retomam ou substituem um termo anterior, um termo que foi citado antes. Então, veja aqui, deixe-me ver se eu esqueci algum. Nós temos os pronomes pessoais, os pronomes possessivos, os pronomes demonstrativos, os pronomes relativos, os pronomes indefinidos, os interrogativos, certo? E os de tratamento que já estão aqui dentro. Pronto. Pessoais, possessivos, indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Professora, tudo isso, sim. Tudo isso. E eu preciso saber, cada um precisa. Porque, gente, é muito importante a gente saber a classificação e os pronomes, tá bom? Porque é algo assim que é muito, muito, muito utilizado. E eu vou começar hoje o nosso assunto, ainda em o tanto que já falou, e a gente vai começar agora. A gente vai começar falando um pouco. Eu quero que você me diga aí, você entendeu direitinho o pronome substantivo e o pronome adjetivo? Você entendeu que a classificação dos substantivos, depois que eles estão inseridos no grande grupo dos adjetivos ou substantivos, eles recebem um nome próprio? Os pessoais, possessivos, indefinidos, demonstrativos, interrogativos e relativos. Você entendeu isso? Pronto. Então, nosso primeiro estudo será sobre os pronomes pessoais. E a gente já viu que os pronomes pessoais, eles são de 3 tipos, né? Eles se dividem em 3 tipos. São os pronomes pessoais do caso reto, os pronomes pessoais do caso oblíquo e os pronomes de tratamento. Vamos lá entender um pouco o que é o pronome pessoal. Gente, os pronomes pessoais são aqueles pronomes que eles se referem às pessoas do discurso. Nós temos a primeira pessoa,
Eu acho que esse assunto você lembra. Segunda pessoa e a terceira pessoa. Preste atenção. Então, nós temos a primeira pessoa, no caso, que é eu e nós, né? Porque singular e plural. Eu e nós. Quem é a primeira pessoa? É a pessoa que fala. É o emissor da mensagem. É quem fala. Emissor da mensagem. Eu agora, eu estou falando com vocês, né? Então, eu sou a emissora da mensagem. Eu estou falando em primeira pessoa. Sou eu quem fala. A segunda pessoa é tu ou vós. Tu ou vós é a pessoa com quem eu falo. No caso, vocês. Com quem fala. No caso, vocês são os receptores da mensagem. Vocês pertencem à segunda pessoa. E nós temos a terceira pessoa. Ele, ela, eles e elas. A terceira pessoa é de quem nós falamos. Ok? Pronto. Agora vejam só. Eu quero que vocês olhem para isso aí até agora e digam assim, Luciana, tá difícil isso aqui. Não, né? Pronto. Então preste atenção. Então nós temos primeira pessoa do singular, nós temos segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Nós temos primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. A primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. Tudo bem? Aqui tá ok até agora, né? Pronto. Então, veja só o que é que eu preciso que você saiba aqui a respeito dessas pessoas do discurso. Essas pessoas aqui que a gente viu, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas, eles são os pronomes pessoais do caso reto. Pronome pessoal do caso reto, por que esse nome, professora? Porque os pronomes pessoais do caso reto são aqueles que eles funcionam de igual para igual com o verbo. Eles estão na mesma posição do verbo. Um não pode ficar sem o outro, porque senão a frase fica sem sentido. Ele vem de forma reta, ele vem na mesma igualdade do verbo. Então, eu quero que você lembre que os pronomes pessoais do caso reto, eles só têm uma função na oração. Eles funcionam como sujeito, eles só podem substituir sujeito. Só podem substituir, só substituem. Foi pior. Só substituem sujeito de oração. E isso é muito importante que você entenda. Os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem ficar na posição de sujeito ao lado do verbo, porque eles são pronomes pessoais do caso reto. Então, eu digo assim: Maria queimou a blusa. Ela está doida. Pronto.
Olha aqui um pronome pessoal do caso reto. Veja que eu estou usando esse pronome pessoal do caso reto como sujeito de oração. E aqui agora, gente, vai ser impossível a gente não entrar um pouco no assunto de sintaxe. Nós precisamos entrar um pouco em sintaxe, porque você precisa entender o que é um sujeito, o que é um verbo. Você precisa entender o que é um complemento. Você precisa entender alguns termos que a gente só encontra na sintaxe. Então, veja, Maria queimou a blusa, ela está doida. Esse ela, a gente já viu que está substituindo Maria, certo? Então, já sei que é um pronome substantivo. Muito bem. É um pronome substantivo. Né? Por quê? Porque está substituindo o substantivo. Agora, olhe para cá, para essa frase. Ela está doida. Você está vendo que esse ela é o sujeito desse verbo estar? Quem é que está? Ela. Quem é que está? Ela. Então, esse ela está funcionando como sujeito do verbo estar. Tudo bem? Por isso que a gente não pode dizer frase do tipo, eu amo ela. Gente, não é só porque gera cacofonia. Cacofonia é aquele erro de pronúncia que acaba gerando uma palavra desagradável aos nossos ouvidos. Quando eu digo assim, amo ela, moela, né? Vou beijar a boca dela, cadela, né? Isso é cacofonia. Não é só porque gera cacofonia, não, tá bom? É porque, veja, a gente aprendeu que os pronomes pessoais do caso reto, eles só podem funcionar como sujeito de oração. E quem é que ama? Eu. Então, eu já achei meu sujeito. Eu não posso ter dois sujeitos referentes ao mesmo verbo. Então, veja, eu amo quem? Ela. No caso, não posso colocar ela aqui, porque ela é pronome pessoal do caso reto. Só pode substituir sujeito. Só que veja que esse ela aqui é resposta para o meu verbo, ou seja, é complemento verbal. No caso aqui, eu vou utilizar outro tipo de pronome, que a gente vai já ver qual é. Mas você não pode dizer eu amo ela, não é só por causa do som, que é feio. É porque o ela, no caso, é pronome pessoal do caso reto. E pronome pessoal do caso reto só serve para substituir sujeito. Diga se você entendeu. Pare, analise e veja se você entendeu. Eu e a garrafinha. Entendeu? Podemos passar? Pronto. Então, veja, preste atenção. O pronome pessoal do caso reto, ele só pode substituir sujeito. Você não pode substituir complemento de verbo com pronomes pessoais do caso reto, tá bom? Gente, e eu não vou dizer que esse assunto é fácil, não, tá bom? Esse assunto é um tanto complicado. Então, vamos só recapitular aqui. Veja só, eu tenho essa frase. Olha só. Eu entreguei o livro. Quando eu digo eu entreguei o livro, eu sei que eu tenho um pronome, eu tenho um verbo, eu tenho um artigo e eu tenho um substantivo. Só que isso aí é análise morfológica. Lembra que eu disse a você que na análise morfológica a gente vai pegar cada pedacinho de palavra e vai encaixar dentro de uma das 10 classes de palavras, tá bom? Só que eu quero fazer a análise sintática com você, para a gente entender como é que funciona os pronomes pessoais do caso reto e os pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? Quando a gente só tem duas formas de localizar o sujeito de uma oração de maneira correta. A primeira coisa é localize o verbo. Olha, eu achei o meu verbo. Concorda? Pronto. Quando você localiza o verbo,
Você só pode fazer 2 perguntas ao verbo para encontrar o sujeito de maneira correta. O que é que, mais o verbo, ou quem é que, mais o verbo. Preste atenção, meu bem. Primeira coisa que você vai fazer para localizar o sujeito de maneira correta. Se você fizer qualquer outro tipo de pergunta ao seu verbo, você vai localizar outro tipo de termo sintático, mas você não vai encontrar o seu sujeito, tá bom? Para você encontrar o seu sujeito de forma correta, você vai localizar o verbo e você vai perguntar ao verbo 2 perguntinhas, né? Quem é que... quem é que mais o verbo. Então, veja, quem é que entregou? Quem é que entregou o livro? Olha aqui, eu. Pronto. A resposta é o sujeito. Localizou o sujeito correto, ok? E veja, olha só o que é que está na posição do sujeito. Um pronome pessoal do caso reto. Tá bom? Deixe-me colocar outra frase aqui. Que tanto livro. Joana e Pedro devolveram o livro. Olha aí, eu disse a você que para localizar o sujeito de forma correta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é localize o verbo. Localizei meu verbo. Quais são as 2 perguntas que eu faço ao verbo para que eu possa localizar o sujeito corretamente? O que é que mais o verbo e quem é que mais o verbo. Então, aqui eu pergunto, quem é que devolveram o livro? Quem é que devolveu o livro? Olha a resposta linda. Joana e Pedro. Quem é que devolveram o livro? Joana e Pedro. Pronto. E aqui, ó, meu sujeito. É o meu sujeito da oração. Aí eu vou e pergunto, se fosse para eu substituir esse sujeito aí por um pronome pessoal do caso reto, Joana e Pedro, por qual desses eu substituiria aqui, gente? Por qual desses eu substituiria? Joana e Pedro é a mesma coisa de substituir por eles. Concorda? Pronto. Então, eles devolveram o livro. Entendeu? O manejo de pronomes pessoais do caso reto, eles só servem para substituir sujeito de oração. Você nunca vai encontrar um pronome pessoal do caso reto aqui, ó. Exceto se ele vier preposicionado, e eu vou já ensinar. Mas esses pronomes aqui, do caso reto, eles só servem para substituir sujeito de oração. Tudo bem? Difícil, gente. Razoável, né? Pronto. Então, não esqueça, pronome pessoal do caso reto só serve para substituir sujeito de oração. Sujeito de oração, tá bom? Sujeito de oração. Por quê? Porque eu digo tanto isso, porque mesmo depois de dar uma aula sobre substituição de sujeito por pronomes pessoais do caso reto, eu ainda vejo muito aluno chegar e dizer, eu beijei ela, professora. Como você beijou ela? Olha, já tem um sujeito, eu beijei ela. Quem é que beijou? Eu não já tenho um sujeito?
Para que é que esse outro pronome está fazendo aqui? O que é que esse outro pronome está fazendo aqui? Se ele só pode substituir sujeito. E posso usar, se ele vier pré-posicionado aqui, tá? Mas a gente vai ver qual é essa situação aqui. Entendeu? Então, não é eu beijei ela. A gente vai ver que é uma outra situação que a gente vai utilizar aí. Eu quero só que você me diga se você conseguiu compreender a substituição dos sujeitos de oração por pronomes pessoais do caso reto. Gente, esse outro é bem mais complicado, tá? Bem mais complicado. Porque é o pronome pessoal do caso oblíquo. Os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são bem mais complicados. Por quê? Eu vou ter, ó, primeira pessoa do singular, eu vou ter segunda pessoa do singular, eu vou ter terceira pessoa do singular, eu vou ter primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural e terceira pessoa do plural. Pronto. Eu queria muito inventar de fazer uma tabela aqui, mas tabela feita. Nós vamos dividir essa tabela em... que a gente agora vai ver os pronomes oblíquos, tá? Deixa eu me apagar esse exemplo aqui. A gente vai ver agora os pronomes oblíquos. Vejam, os pronomes oblíquos, diferente dos pronomes pessoais do caso reto, os pronomes oblíquos, eles não substituem sujeito de oração, mas eles substituem complementos. Ou seja, eles não vão estar numa posição reta, ou seja, o mesmo grau de importância dos verbos. Eles vão estar numa posição oblíqua, ao lado do verbo, tá bom? Então, vejam, nós temos os pronomes pessoais oblíquos do átonos, né? Os pronomes pessoais do caso oblíquo, átonos. E nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo, os tônicos. Átonos. Nós já vimos lá em fonética que os átonos são aqueles que eles não têm significação quando eles estão sozinhos. Eles mudam de personalidade, porque eles mudam de som. Eles só conseguem ter algum tipo de significação quando eles se apoiam em outras palavras. Já os tônicos são aqueles pronomes pessoais do caso oblíquo, aqueles que, além deles preservarem a sua fonética, eles conseguem ter significação própria, tá certo? Então, veja, aqui na primeira pessoa do singular, átono, nós temos o mi. O tônico, a gente tem mim, comigo. Na segunda pessoa do singular, nós temos te, que a gente sempre lê, ti. Por isso que a gente diz que não tem autonomia fonética. Ti, contigo. Na terceira pessoa do singular, nós temos o, a, se e li. Do plural, aliás, os tônicos, nós temos ele ou ela, se
consigo. Aí você já tá pensando aí, professora, mas você não disse que o ele e o ela são pronomes pessoais do caso reto e só substituem sujeito? Calma, que eu vou já explicar, tá bom? Na primeira pessoa do plural, átono, nós temos o nos. Aqui nos tônicos, nós temos nós. Outro pronome pessoal do caso reto. Calma, que eu vou já explicar, tá bom? Aqui a gente tem o vos, vós, convosco. Aqui a gente tem os, as, se, lhes. Aqui nós temos eles, elas, se, consigo. Pronto. Olha que tabelinha bem... Eita. Bem interessante. Então, preste atenção ao que eu vou explicar a você. Aqui, nós temos os pronomes pessoais do caso oblíquo. Por que a gente diz oblíquo? Oblíquo significa de lado. E se é oblíquo, você vai lembrar que esses pronomes pessoais do caso oblíquo, eles sempre virão ao lado de um verbo. Oxi, professora, mas você não disse que os pronomes, eles substituem ou acompanham substantivo? E como vão estar ao lado de verbo? Justamente porque quando eles estiverem nessa posição oblíqua, eles vão estar substituindo o substantivo. Só que eles virão ao lado de um verbo. Entenderam? Então, veja só isso que eu acabei de dizer a você. Os pronomes pessoais do caso reto, eles só têm unicamente essa função: substituir sujeito, tá bom? Já esses pronomes que nós estamos vendo agora, os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles têm essa função de vir de forma oblíqua o verbo. Ele vai vir para substituir complemento. Então, veja só. Deixe-me dar um exemplo aqui para facilitar. Eu digo assim. Pronto. Veja. João e Pedro comeram o arroz. Gente, aqui eu disse a vocês que era impossível nós estudarmos os pronomes oblíquos, os pronomes do caso reto e não ter um pouco de estudo já de sintaxe, né? A gente precisa fazer esse adiantamento a respeito de sintaxe. Então, veja só. Analisando sintaticamente, quando você olha para essa frase, para essa oração, a primeira coisa que eu tenho que fazer é localizar o verbo. Localizei o meu verbo aqui. Ok, para eu localizar o meu sujeito de forma correta, quais são as duas perguntas que eu faço ao verbo? O que é que? Ou quem é que? Quem é que comeu no arroz? Achei a minha resposta. João e Pedro. Eles que praticaram a ação. Então, aqui é o meu sujeito. Eu disse a vocês que pronomes pessoais do caso reto, eles só servem para substituir sujeito. Pronto. Então, lá numa daquelas 6 pessoas que eu tenho, eu, tu, ele, nós, vós, eles, vai ter que servir para substituir esse meu sujeito. Quando eu olho para João e Pedro, qual é o pronome pessoal do caso reto, desses daqui, ó, que eu posso substituir aqueles 2 sujeitos lá, né? João e Pedro. Eu posso substituir por eles. Você concorda? Concorda comigo? Pronto. Então, João e Pedro
é a mesma coisa de eu dizer eles comeram o arroz. Quando a gente vai analisar essa história de complemento, a gente tem que avaliar se a gente precisa de um complemento verbal ou complemento nominal. Veja, nessa frase aqui, quando eu digo eles comeram, comeram é verbo, concorda? É uma ação do verbo comer. Quando eu digo assim, eles comeram, a frase, ela tem sentido completo? Ou você se pergunta aí, o quê? Quando eu digo assim, eles comeram, você consegue compreender toda a mensagem? Você vai me dizer que não, certo? Então, eles comeram o quê? O arroz. Então, é isso aqui que o pronome pessoal do caso oblíquo vai estudar. Como é que a gente vai fazer a substituição desse complemento, né, que é um complemento verbal, e qual é o pronome oblíquo que eu vou utilizar. A substituição do sujeito, a gente já entendeu. Mas e a substituição desse complemento aí, que a gente pode substituir por complemento, é um complemento nominal ou um complemento verbal? Por hora, a gente vai ficar com o complemento verbal. Como é que a gente vai fazer para fazer essa substituição? Então, antes de tudo, da gente começar a questão da substituição, vamos relembrar um pouco de sintaxe, tá bom? Então, vejam. Quando a gente está estudando sintaxe, os verbos que são os responsáveis por darem vida a uma oração, esses verbos, eles podem ser. Ele pode ser intransitivo, ou ele pode ser transitivo. Todo verbo, quando ele vem em uma oração, ele vai ser intransitivo ou ele vai ser transitivo. Quando é que um verbo, ele é intransitivo? E aí eu quero que você lembre desse tá bom? Significa não. Transitivo significa complemento. Ou seja, um verbo, ele é intransitivo quando ele não pede complemento. Ele não pede complemento. Quando você olha a mensagem que tem aquele verbo intransitivo, você já consegue entender a mensagem de forma completa. Veja, quando eu digo assim, João morreu. Olha bem para essa oração aí. Quando eu digo João morreu, você consegue compreender toda a mensagem? Ou você precisa perguntar mais alguma coisa a esse verbo aí? Não, você não precisa perguntar nada ao verbo, porque quando eu digo assim, João morreu, você já entendeu toda a mensagem que aquele verbo quer transmitir. Então, esse verbo, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Ele não pede complemento algum. Aí você diz, professora, mas eu pergunto. Eu quero saber, ele morreu quando? Ele morreu onde? Ele morreu de quê? Ele morreu com quem? Eu pergunto. Mas veja só. A gente não está avaliando sobre esse verbo, ele ter que necessariamente responder a esses questionamentos aqui para você entender a mensagem do verbo. Nós estamos avaliando só o verbo. Quando eu digo assim, João morreu, o verbo ele já passou toda a mensagem, porque quem morre, morre. Entendeu? Agora você quer saber quando, onde, de que, com quem? Isso aqui não é uma satisfação para o verbo, é uma satisfação para a sua curiosidade. Por isso que eu costumo chamar as respostas dessas perguntas aí de pergunta de fofoqueiro. Isso aqui, é pergunta de fofoqueiro.
Você quer saber porque você é curioso. Não é o verbo que está exigindo. Entendeu? Isso aqui é pergunta de fofoqueiro. Você quer saber para satisfazer a sua curiosidade. Então, isso aqui, eu digo que o quando, onde, de que, com quem, é pergunta de fofoqueiro. E a pergunta de fofoqueiro a gente chama de adjunto adverbial. Por quê, Luciana? Porque essas respostas aí, elas vão acrescentar só uma circunstância ao verbo. Mas o verbo não exige não, porque quando você diz fulano morreu, pronto, o verbo já passou toda a mensagem. Você não precisa perguntar mais nada ali. Então é um verbo intransitivo, entendeu? Ah, mas eu quero saber quando, onde, de que, com quem, por que morreu. Eu quero saber se foi pro céu. Tá, aí é para satisfazer a sua curiosidade, tá bom? Não é porque o verbo tá exigindo essas respostas aí, não. Então, essa pergunta de fofoqueiro a gente chama de adjunto adverbial. Ok? Aqui a gente tem adjunto adverbial de tempo, adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de causa, adjunto adverbial de companhia. Tudo é adjunto adverbial. É pergunta de fofoqueiro. Então, você já entendeu o que é um verbo intransitivo. Tudo bem? Intransitivo é aquele verbo que ele não precisa de complemento. Quando eu digo assim, Joana adoeceu. Joana adoeceu. Você vai me dizer, não, professora, eu quero saber quando foi que ela adoeceu, onde foi que ela adoeceu, de que foi que ela adoeceu, por que ela adoeceu. Eu quero saber se ela morreu. Tá, veja, quando eu digo Joana adoeceu, não é o verbo que está me exigindo essas respostas aí, não. Quando eu digo Joana adoeceu, o verbo ele já passou toda a mensagem que ele precisava passar. Você sabe que ela está doente. E ponto, acabou. Agora, o quando, o onde, o de que, com quem, com que, por quê, é para satisfazer a sua curiosidade, mas o verbo ele já passou toda a mensagem. Então, quando o verbo ele é completo, ele passa já toda a sua mensagem, é porque ele é intransitivo, tá bom? Nós temos o verbo intransitivo e nós temos o verbo transitivo. Ou seja, o transitivo é aquele que... Deixa eu me colocar aqui. Pede um complemento. Pronto. Aqui, gente, no verbo transitivo, é uma exigência do verbo, o complemento, para você poder entender a mensagem. Então, eu digo assim. Maria gosta. Pronto. Eu digo só assim, Maria gosta. Quando eu falo Maria gosta, só esse Maria gosta, você já consegue compreender toda a mensagem? Qual a primeira pergunta que vem à sua cabeça? Maria gosta de quê? Vem ou não vem? Vem, porque para você entender o sentido desse verbo, você precisa ter um complemento. Tá bom? Então, aqui é necessidade do verbo, não é pergunta de fofoqueiro. Porque quando eu digo Maria gosta, a primeira coisa que você vai dizer é o quê? Sim, Maria gosta de quê? Aí eu vou e digo, Maria gosta de arroz. Aí sim, aí esse de arroz é exigido pelo verbo, tá bom? Então, eu digo assim, de arroz. Agora eu entendi a mensagem completa. Diferente do que acontece no intransitivo, tá bom? Quando eu digo... lá vai Maria de novo. Maria construiu. Maria construiu. Ai, que horrível. Maria construiu. Quando eu digo assim, Maria construiu. Misericórdia. Maria construiu. Quando eu digo Maria construiu, veja só, esse verbo, ele já traz toda a mensagem
e deixou a mensagem completa, ou eu preciso de um complemento para eu entender. Quando eu digo assim, Maria construiu, vem alguma pergunta à sua cabeça? Vem, você vai me dizer o quê? Maria construiu o quê? Veja, para eu entender a mensagem completa desse verbo, eu preciso de um complemento. É o verbo que exige um complemento. Então, quando eu digo Maria construiu o muro, agora eu entendi a mensagem desse verbo aqui, entendeu? Então, nesse caso, esse verbo aí, ele é transitivo, porque ele exige um complemento, tá certo? Veja se você conseguiu compreender a diferença entre o verbo intransitivo e o verbo transitivo. Conseguiu, né? Pronto. Agora, a gente tem mais uma situação aqui nesse verbo transitivo. Por quê? Porque esse verbo transitivo, ele vai ser direto ou ele vai ser indireto. Veja só. Eu digo o seguinte: ele vai ser transitivo direto quando o complemento, ou seja, quando a resposta do verbo, ela se ligar direto ao verbo sem preposição. E ela vai ser, o verbo vai ser transitivo indireto quando esse verbo se ligar ao complemento com o auxílio de preposição. Então, complemento, preste atenção. O complemento se liga ao verbo sem preposição. E vai ser transitivo indireto quando o complemento se liga ao verbo com preposição. Luciana, não sei quais são as preposições. Pois é, pois está na hora de você decorar, tá bom? Tá na hora de você decorar. Vamos logo decorar aqui as preposições. Sim, você não tem escolha, você precisa decorar urgente, tá bom? Senta e começa a copiar até não precisar mais de papel para você lembrar das preposições. As preposições são a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre e trás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pronto, as 18 preposições essenciais. A gente vai ver que depois existem algumas preposições acidentais, que são palavras que não nasceram preposição, mas naquele contexto estão funcionando como preposição, tá? Essas daqui são as preposições essenciais, elas nasceram preposição, tá bom? Então, veja. O verbo, ele vai ser transitivo direto quando o complemento não tiver preposição. Tá? E ele vai ser um verbo transitivo indireto quando ele tiver com preposição, tá? Vamos ver aqui. Eu digo assim: Maria comprou o
remédio. Vê. Maria comprou, não é o verbo? Pronto. Quando eu digo assim, Maria comprou, a frase, ela tem sentido completo ou ela tem sentido incompleto? Quando eu digo só assim, Maria comprou, você consegue compreender toda a mensagem? Ou esse verbo, ele tá pedindo um complemento para você entender a mensagem completa? Quando eu digo só, Maria comprou, qual é a primeira pergunta que vem à sua cabeça? Comprou o quê? Pronto. Você tá vendo que o verbo exige uma resposta? Então, aqui tá a resposta, ó. Maria comprou o remédio. Veja que quando você olha o remédio é o complemento, mas ele vem sem, olha, sem preposição. O que tá ligando o complemento ao verbo é só um artigo, tá bom? Então, esse verbo comprar é um verbo transitivo direto, não tem preposição. Agora, preste atenção nesse aqui. Incrível como eu gosto de arroz, né? Agora, veja aqui. Eu tenho esse verbo precisar. Eu digo só assim, Joana precisa. Quando eu digo só, Joana precisa, você consegue compreender a mensagem completa do verbo? Sim ou não? Não, você não consegue. Porque a primeira coisa que você vai perguntar é, Joana precisa de quê? Não é isso? Aí, ó, aí vem o complemento. Ela precisa, ó, disso aqui. Ela precisa de arroz. Você tá vendo que agora o complemento, ele se ligou ao verbo por meio de uma preposição? Olha a preposição aqui, ó. De. Então, como o verbo se ligou ao complemento por meio de preposição, então esse verbo aqui, ó, ele é um verbo transitivo indireto. Veja a necessidade que você tem de decorar as preposições, tá bom? Porque você precisa só passar o olho e já dizer, isso aqui é uma preposição, tá se ligando, o complemento tá se ligando ao verbo por meio de uma preposição, então é transitivo indireto. Pronto, você acha que já conseguiu entender o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, transitivo direto? Por quê? Eu quero que você saiba. Porque agora a gente vai entender esses pronomes aqui, ó. O que é que pode ser transitivo direto, o que é que pode substituir um objeto direto, o que é que pode substituir um objeto indireto e o que é que pode ser os dois, tá bom? Então, veja só. Eu sei que é muito assunto para sua cabeça. Foi como eu disse a você, é um assunto denso, é um assunto pesado. Então, eu quero que você vá olhando tudo com muita calma, pare, revise, senta, decora as preposições, porque agora eu vou passar as informações para você. Quais pronomes desses aqui, ó, que a gente acabou de ver, quais desses pronomes eles podem substituir objeto direto? Desses pronomes aí, quais aqueles que substituem objeto indireto? E desses daí, qual é o que pode substituir os dois? Pronto, é isso que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá. Olha, os pronomes que você vai encontrar: o, a, os e as, eles sempre vão substituir objeto direto. Professora, mas você não explicou nada sobre o objeto direto. Aqui, gente, olha. Você tá vendo que esse complemento aqui, ó, comprou o remédio. Esse o remédio se ligou sem preposição? Foi. Então, esse aqui é o objeto direto. Objeto, gente, significa complemento.
complemento direto, sem preposição. Então, se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Agora, veja aqui. Joana precisa de arroz. Você tá vendo que esse complemento aqui, ele se ligou. Ele se ligou, esse complemento aqui, ele se ligou ao verbo por meio de preposição? Foi. Então, esse aqui é um objeto indireto, que significa complemento indireto. Então, o meu verbo, ele é transitivo indireto, tá bom? Então, veja. O-A, os e as, eles sempre vão estar nessa situação aqui, ó, de objeto direto, tá bom? O li e o lis, eles sempre, sempre, sempre vão estar nessa situação aqui, ó, de substituir objeto indireto. Tá bom? E o mi, o ti, o si, o nos e o vos. Eles fazem substituição de quê? Lembrem que esses daqui, ó, são os átonos, tá? Eu vou dar um aviso sobre os tônicos. Eles podem tanto ser objeto direto, como podem ser objeto indireto, tá bom? Professora, tem que decorar com toda certeza, com toda certeza. Então, ó, esses pronomes aqui, ó, o, a, os e as, eles sempre vão substituir objeto direto, tá bom? Sempre, 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 sempre. Esse aqui, ó, li e lis, eles sempre, sempre, sempre vão substituir objeto indireto. Aí o mi, o ti, o si, o nos e o vos, eles podem substituir objeto direto e objeto indireto, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci algum aqui. Mi, si, nos, vos. Não, tá certinho. Mi, si, nos, vos. Pronto. Então, veja. O mi, o ti, o si, nos e vos, sempre, sempre, sempre vai substituir ou o objeto direto ou o objeto direto. O, a, os e as só substitui objeto direto. E o li e o lis só substitui objeto indireto. Aí você vai e me diz o seguinte, professora, e esses pronomes oblíquos tônicos? A senhora não falou nada. Pois é, sabe por que eu não falei? Porque eles só substituem objeto indireto. Sempre, 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 eles vão substituir objeto direto. Por quê? Porque eles só podem ser usados com preposição. Então, esses daqui, ó, eles vão ser usados sem preposição. Tá bom? Agora, esses tônicos aqui, eles só podem ser usados com preposição. Então, se eles só podem ser usados com preposição, é porque eles sempre, sempre, sempre vão substituir objeto indireto. Então, eles sempre, sempre, sempre serão objeto indireto. Ou seja, aqui você diz para mim, por mim, de mim, entre mim. Por quê? Porque o mim, o ti, o nós, o vós, o eles e o elas só pode ser usado com preposição. Entenderam? Aí você vai e diz, certo? E o comigo, contigo, consigo, conosco, convosco, a preposição já está embutida nele mesmo. Ó, com, e com. A preposição já está embutida nele. Agora, esses outros aqui, ó, que a gente não tem a preposição embutida,
Aqui, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Não tem preposição, você tá vendo? Mas ele só vai vir ao lado de um verbo se ele estiver com uma preposição. Ela falou de mim. Ela falou sobre mim. Ela entregou a mim. Ela gostou de mim. Eu falei de ti. Eu entreguei a ti. Falei sobre ti. Entreguei a ela. Falei sobre ela. Levou para ela. Entregou a nós. Falou de nós. Falou sobre nós. Entreguei a eles. Falei com elas. Sempre, 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 gente. Esses que eu acabei de circular nos tônicos, eles só vão substituir objeto indireto, mas eles só são usados com preposição. Tudo bem? Veja se vocês conseguiram entender. Sim? Então, vamos ver agora como é que a gente faz essa substituição. É muita coisa, vá parando o vídeo, pause, tenha paciência, porque também não adianta você só passar por cima, tá? Desse conteúdo e não aprender. Ah, mas o tempo não dá. Não adianta, faça uma preparação bem feita. Você não vai precisar, nem que você não precise ver todos os assuntos. Professora, não vai dar tempo. Ok. Mas o que você vir, que você veja com qualidade, tá bom? Porque não vai adiantar você fechar todo o edital e no final das contas você não dominar nenhum assunto. Não vai adiantar, tá bom? Então, agora eu vou dar alguns exemplos pra gente analisar como é que a gente tem que fazer pra complementar, tá bom? Quando eu digo assim, olha. Quando eu digo assim, eles respeitam. Quando eu digo eles respeitam, a frase, ela tem sentido completo ou eu preciso complementar essa frase? Quando eu digo só, eles respeitam. Qual é a primeira coisa que vai vir à sua cabeça? Respeitam quem? Não é isso que você vai perguntar? Você vai perguntar, respeitam quem? Então, aqui, gente, vejam, nós temos um verbo que ele exige um complemento sem preposição, porque quem respeita, respeita alguém. Então, qual seria um aqui que poderia substituir objeto direto? Olha, digamos que é falando sobre mim. Então, não está exigindo um objeto direto? Pronto. Então, eles me respeitam. Pronto. Então, aqui, ó, a gente tem um complemento desse verbo. Eles me respeitam. Quem diz eles respeitam a mim, diz errado, diz muito mal. Porque o verbo é respeitar alguém e não respeitar a alguém. Agora, vamos olhar aqui outro. Eles... Não, vamos botar ele... Porque aqui a gente já vai entrar em outra regra. Ele entregou o documento a João. Veja, o verbo é entregou. Quando eu digo assim, ele entregou o documento a João. Quando eu digo só, ele entregou. Ele entregou. Pronto, pense comigo isso. Ele entregou. A frase tem sentido? Não, não tem sentido, concorda? Porque quem entrega, entrega algo a alguém. Então, vamos analisar aqui. Ele entregou o quê? Ó, o documento. Entregou a quem? A João. Pronto. Então, quando eu digo ele entregou o quê? Ele entregou o documento. Esse complemento aqui tá se ligando ao verbo. Tem preposição ou é sem preposição? Sem preposição. Então, aqui eu tenho um objeto direto. Concorda?
Ok. Aí, ele entregou a quem? A João, concorda? Você tá vendo que esse complemento se ligou ao verbo. Se ligou ao verbo com o auxílio de uma preposição. Você vai dizer, professora, como é que eu vou saber se esse a aqui, ele é artigo ou ele é preposição? A preposição é classe de palavra invariável, ou seja, não vai concordar em gênero, não vai concordar em número. Tanto que João é um substantivo masculino, mas veja que a palavra está no feminino. Quando isso acontecer, é porque nós estamos diante de uma preposição. Ótimo. Você entendeu que agora esse complemento a João, ele vem acompanhado de preposição? Então, ele é um objeto indireto. Ótimo. Agora, vamos fazer a substituição desses objetos por pronomes oblíquos. Veja, ele entregou. Se fosse para eu substituir esse objeto direto por algum dessa tabela, o documento está no masculino e está no singular. É objeto direto, então só vou encontrar nessa tabela dos átomos, né? Porque são os que vêm sem preposição. Qual é um aí que está no masculino e no singular? Ou, concorda? Pronto. Então, eu poderia substituir esse complemento aí, esse objeto direto, por ele entregou, ó. Pronto. A equivalência de gênero e a equivalência de número. Entregou a João. Olha que coisa linda. Agora, veja só. E você tá vendo que tem que vir de forma oblíqua, ao lado do verbo. Tudo bem? Agora, digamos que a gente vai substituir agora o objeto indireto. Qual é o pronome oblíquo que eu posso substituir por um objeto indireto? Olha, eu tanto posso utilizar o lhe, ele entregou-lhe, como eu posso utilizar ele, entregou a ele, né? Digamos que aqui é o nome de outra pessoa. Entregou o quê? O documento. Que aí, no caso, se o sujeito for esse mesmo, a gente não usa isso para não ficar repetitivo e usa só o lhe. Ele entregou-lhe o documento. Veja se você conseguiu compreender. Então, você precisa avaliar bem essa tabela. Você precisa saber o que vai substituir objeto direto, o que vai substituir objeto indireto. Você tem que conversar com o verbo para saber que tipo de complemento ele está pedindo e fazer essa substituição. Tá bom? Não é a coisa mais fácil não, gente. Tá bom? Eu sei que sua cabeça deve estar até um pouco bugada aí. Mas é para o vídeo. Volte quantas vezes forem necessárias, tá bom? Para que você consiga compreender esse assunto, porque eu digo a você, ele não é muito fácil. Você tem uma série de informações aí, você vai ter que ter um pouco de noção de sintaxe, né? Você tem que entender o que é um verbo transitivo, um verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto. Você tem que decorar as preposições, você tem que decorar exatamente essa tabela aqui. E nessa tabela você tem que decorar quais são os pronomes que substituem os objetos diretos, quais os que substituem objeto indireto, conversar com a frase para poder você fazer a substituição correta. Então, primeira coisa, decore. Se você não decorar, você não vai conseguir. Ou você que decide se vai pular esse assunto, tá? É sua responsabilidade. Aí, veja. Lá vem casca grossa. Mais uma. A gente tem algumas regras para unir os pronomes oblíquos ao verbo, tá bom? Então, toda vez
que o verbo, ele for, preste atenção, vamos colocar aqui assim, regras para união de pronomes oblíquos. Porque, olha, não basta você só chegar e fazer essa substituição, né? Nossas gramáticas, elas, não achando difícil o assunto, elas ainda inventaram bastantes regras sobre isso. E a primeira regra que nós vamos ver é atinente à substituição dos objetos direto por OA, OS e AS. Então, substituição dos objetos diretos por OA, OS e AS. Pronto. Luciana, qual é a regra que existe aí? Nós temos uma regra que é o seguinte: toda vez que o seu verbo terminado em RSZ, verbo terminado em R, S e Z, quem tem toque tem que colocar na ordem. Esse pronome OA, OS e AS, eles vão assumir a forma de LOLá, LOS e LAS. Toda vez que o verbo terminar em RSZ, os pronomes, vou colocar bem detalhado, os pronomes OA, OS e AS serão transformados em LOLá, LOS e LAS. Como assim, professora? Olha, vamos fazer o seguinte, preste atenção aqui. Ela vai trocar a cor da caneta. Veja só, digamos que eu digo assim: eu posso comprar, lá vem o danado do arroz. Pronto, eu posso comprar o arroz. Quando eu digo assim, eu posso comprar, você consegue compreender toda a mensagem? Ou eu preciso de um complemento? Eu preciso de um complemento, certo? Porque quem compra, compra algo. Então, eu posso comprar o quê? Olha, o arroz. E esse arroz aqui, o arroz, ele está se ligando... Ui, apaguei. Ele está se ligando ao verbo por meio de preposição ou não? Não. O é artigo. Então, se é artigo complemento, ele é um objeto direto. Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Olha que coisa linda. Pronto. Então, veja, eu aprendi que o, a, os e as, ele só serve para substituir objeto direto. Então, vamos lá substituir. Então, como ficaria a substituição? Eu posso... Aí, aqui, gente, a regra me diz o seguinte, que todas as vezes em que o verbo ele terminar em R, S ou Z, em vez de eu fazer a substituição por O, eu vou fazer a substituição por LO. Por que por LO? Veja, aqui tá no singular e tá no masculino. Então, o meu complemento, ele tem que ficar no singular e no masculino. Só que, em vez de eu colocar O, como seria a substituição de qualquer outro verbo, complemento, aqui no caso, o verbo, como ele terminou em R, eu vou transformar O em LO. Então, ficaria, eu posso comprá-lo. Lindo, né? Diga aí. Deixa-me ver aqui outro exemplo.
Buscamos a atividade. Pronto. Quando eu digo assim, buscamos a atividade. Quando eu digo só assim, buscamos. A mensagem, o verbo, ele tem sentido completo? Ele me passa uma mensagem completa ou eu preciso de um complemento? Quando eu digo buscamos, a gente precisa de um complemento, concorda? Porque eu não consigo compreender a mensagem completa só com esse verbo. Então, quando eu pergunto, nós buscamos o quê? Você vai me dizer a atividade. Pronto. Como é que a gente vai fazer a substituição desse objeto direto? Por que objeto direto? Porque está se ligando ao verbo sem preposição. Então, se eu tenho um objeto direto, o meu verbo é transitivo direto. Aí eu vou e digo a você, como é que a gente sabe se esse a aqui é artigo ou é preposição? Preposição é classe de palavra invariável. Ela nunca vai para o plural. Tá bom? E o artigo, ele vai para o plural. Então, se eu coloco aqui, ó, atividades, esse a aqui, ele vai variar? Vai variar. Então, aqui, ó, eu já sei que é artigo. Por quê? A preposição, ela nunca vai para o plural. Mas o artigo vai. Então, é assim que eu tiro a prova. Se o a é artigo, ele é preposição. Pronto, buscamos as atividades. Eu tenho um objeto direto. Por qual desses aqui eu iria substituir esse objeto direto? Veja que está no plural e está no feminino. Qual é o artigo aqui que está no plural e no feminino? As, concorda? Pronto, então seria por as. Mas veja, o verbo terminou em S. A regra me diz que o verbo terminou em R, S e Z. O que é o, a, os e as vai se transformar em lo, lá, los e las. E mais, eu ainda tenho que cortar o S. Aqui eu tenho que cortar o R, tá bom? A gente não pode esquecer, eu esqueci de avisar vocês. A gente precisa cortar essa letra final, tá bom? Então, ficaria assim, ó. Buscamos, porque a gente cortou o S, buscamos-las. Luciana, fica muito feio. Concordo com você, mas é o correto. Então, não esqueça, ó. Eu posso comprar o arroz, eu posso comprar. A gente precisa, ó, cortar o R, o S e o Z, tá bom? E fazer a substituição de o, a, os e as por lo, lá, los e las, tá? Essa é a nossa primeira regra. Vamos ver agora quando a gente faz a substituição dos objetos por o, a, os e as, também é objeto direto, só que o verbo, ele tá terminado em ditongo nasal, tá bom? Como é que fica? Substituição. Pause o vídeo. Volte. Eu tô explicando com bastante calma, tá? Substituição dos objetos diretos por o, a, os e as em ditongos nasais. Como assim, Luciana? Não entendi isso bem. Vai entender agora, tá? Vejam só. Quando o verbo ele terminar em ditongo nasal, você já sabe o que é um ditongo nasal? Ó. Façam o menino falar. Façam o menino falar. Quando eu digo assim, façam falar, a gente tem uma locução verbal, certo? Então, veja só. Quando eu digo façam falar, o que é que você vai dizer? Tem sentido completo ou tem sentido incompleto? Façam falar
Você vai perguntar o quê? Qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça? Façam falar o quê? Ou quem? Certo? Façam quem falar? O menino. Pronto. Aí agora é que a gente vai entender essa substituição aqui, gente, essa segunda regra. A regra me diz o seguinte, que todas as vezes em que o verbo ele terminar em ditongo nasal, veja, por que é ditongo nasal? Porque eu escuto o som do F, do A, do C cedilha, do A e façam. Você escuta bem assim. Façam, correto? Então, veja, lembrem que em fonética a gente não analisa a escrita, a gente analisa o som. Então, você entende que aqui você escuta façam, tem um uzinho, e ele é junto ao A aqui. Então, eu tenho um ditongo, só que esse ditongo é nasal, porque o som sai pelo nariz, tá bom? Então, a regra me diz que toda vez que o verbo ele terminar em ditongo nasal, eu vou substituir o meu objeto direto, aqui no caso, ó, veja, como seria a substituição desse objeto direto? Ó, tá no masculino e tá no singular. Masculino e singular. Eu substituiria por ó, certo? Mas a regra me diz o seguinte, que quando o nosso verbo ele estiver terminado em ditongo nasal, em vez de você substituir por ó, você vai substituir por nó. Então, ficaria façam-no falar. Tá bom? O verbo terminou em ditongo nasal, a substituição de OA, OS e AS vai ser feita por noná, nós e nas. Eu vou deixar um exercício aqui para você e você vai fazer a combinação. Tá bom? Você vai fazer a combinação, você vai combinar o verbo com o pronome, considerando essas regras que eu acabei de dar, tá bom? Então, ó, ama, mas, ó, dão, mas, ó, deixamos, mais o pronome a. Quer, mais o pronome o. Põe, mais o pronome a. Pões, mais a. Diz, mais a. Pronto. Contemplei aí todas as formas. Agora pause o vídeo, responda, que eu vou fazer a substituição e você volta para conferir, tá bom? Pause o vídeo e comece a responder. Veja, gente, aqui não é amar mais ó, tá? É ama mais ó. Então, aqui ficaria amam. Vou colocar com outra cor, né? Veja, esse verbo aqui terminou com ditongo nasal. Toda vez que terminar com ditongo nasal, o pronome ele vai virar noná, nós e nas. Então, aqui ficaria dão nó. Deixamos mais a. A regra me diz que toda vez que o verbo terminar em R, S e Z, eu vou cortar o R, o S e o Z, e o meu pronome, que era OA, OS e AS, vai virar lolá, los e las. Então, aqui, ó, fica deixamo-la. A regra me diz que toda vez que o verbo ele terminar em R, S e Z, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o R, o S e o Z
E o que era o, a, os e as vai virar lolá, los e las. Olha que coisa linda. Quelo. Veja, aqui o verbo terminou em ditongo nasal. A regra me diz que toda vez que o meu ditongo terminar em ditongo nasal, o que era para transformar em o, a, os e as vai virar nona, nós e nas. Então aqui a gente fica põe-na. E aqui pões mais a. A regra me diz que toda vez que o verbo terminar em R, S e Z, eu vou cortar o R, o S e o Z. E o que era o, a, os e as vai virar lolá, los e las. Olha que lindo. Veja, uma coisinha de nada, ó. Alterou o pronome. A regra me diz que toda vez que o verbo terminar em R, S e Z, eu vou cortar o R, o S e o Z, e o que era o, a, os e as, eu vou transformar em lolá, los e las. Dila. Olha que coisa linda. Você achou difícil? Volte o vídeo, pause, olhe com um pouco mais de paciência e eu vou mandar algumas questões para que você pratique, tudo bem? Nossa próxima aula vai ser sobre pronomes de tratamento. A gente vai passar um visto assim bem rápido. Aliás, a gente já poderia fazer até agora, né? Os pronomes de tratamento, gente, eles fazem referência à forma como você se dirige a algumas pessoas do discurso, tá bom? Algumas pessoas você precisa se dirigir com mais intimidade, outras pessoas do discurso você se dirige com menos, né? Com menos intimidade, com umas com mais e outras com menos intimidade, com mais respeito, sem tanto respeito assim, né? Porque vai depender do seu tratamento, do seu convívio com a pessoa do discurso, tá bom? Então, essa questão dos pronomes de tratamento é mais relativo mesmo ao discurso, tá bom? Então, a gente tem senhor e senhora, né? Que é eu acho que a aula não vai ficar tão extensa, até porque esse aqui é muito rápido e a gente só tem algum cuidado na questão do vosso e da sua. Vossa senhoria ou sua senhoria, vossa santidade ou sua santidade. A gente vai já ver isso. Então, veja, o pronome de tratamento é a maneira como você se dirige à pessoa do discurso, tá bom? Forma de se dirigir às pessoas do discurso. Pronto. Então, vejam, a gente tem senhor e senhora, né? Que é uma pessoa com quem você tem um relacionamento, só que é algo assim mais respeitoso. A gente tem o pronome muito comum e usual, você, né, que a gente utiliza com pessoas com quem a gente tem mais intimidade. Nós temos o Vossa Alteza, que é para príncipes, princesas, duques e duquesas. A gente tem Vossa Eminência, que é para bispos e cardeais. A gente tem Vossa Excelência, que é para pessoas assim, altas autoridades, como o presidente da República, ministros, altas patentes militares como coronel, capitão. A gente tem Vossa Magnificência, que é para reitores de universidade. A gente tem o Vossa Majestade também. O Vossa Majestade é para reis, rainhas, imperadores. A gente tem Vossa Onipotência, que é para Deus. Vossa Reverendíssima, que é para sacerdotes. Vossa Santidade, para papas. E Vossa Senhoria, que é para pessoas de cerimônia, funcionários, como é que eu digo? Funcionários graduados, em que a patente
ela não é tão alta, tá bom? Então, os pronomes é uma questão assim, esses pronomes de tratamento é uma questão mais para você sentar e decorar mesmo, tá? Aí, eu não lembro quem foi que me perguntou isso. Olha, eu tenho dúvida quando é pra gente utilizar Vossa Excelência ou Sua Excelência. Então, a gente tem que ter em vista o seguinte: você vai utilizar o vossa, digamos que o pronome de tratamento é Vossa Santidade, né? Que é para se dirigir a Papa. Vossa. Gente, não é de cobrança muito usual, tá? Mas eu não fico muito à vontade de, como diz o Matuto, passar por cima disso aqui não, tá bom? Eu não fico bem, então a gente vai ver de forma bem rápida, tá? Então, se você quiser decorar os pronomes de tratamento, eu não acho que seja necessário, porque é uma quantidade, assim, dessas duas bancas. Uma quantidade muito pequena de cobrança. Então, você avalia aí se vale a pena. Eu, particularmente, não vejo, mas fique à vontade, tá? Veja, eu tenho esse pronome, Vossa Santidade, que eu utilizo para Papa, para me dirigir ao Papa. Luciana, quando é que eu vou dizer Vossa Santidade ou Sua Santidade? Você vai utilizar o Vossa quando você estiver falando diretamente com a pessoa. Ah, então eu uso vossa, isso. Quando você estiver falando diretamente com a pessoa, né, você vai chegar e vai utilizar vossa. Então eu digo assim: Vossa Santidade, o Senhor está doente? Vossa Santidade está doente? Veja, nem precisaria o Senhor porque fica redundante, né? Mas como é um tratamento bem respeitoso, geralmente as pessoas redundam. Então, eu poderia dizer o seguinte: Vossa Excelência ou Vossa Santidade está doente? Por quê? Eu vou usar o vossa porque eu estou me dirigindo diretamente ao Papa, eu estou falando diretamente com ele. Então, nesse caso, eu vou utilizar o vossa, tá bom? Agora, quando eu estiver falando do Papa, aí sim eu vou utilizar o sua santidade, tá bom? Então, eu vou colocar um exemplo aqui: Vossa Santidade está doente? Por que eu vou utilizar o vossa? Porque eu estou falando diretamente com o Papa, tá bom? E eu vou utilizar o sua quando eu estiver falando da pessoa. Ou seja, nesse caso, imagine que eu estou conversando, digamos, com Solange. Aí eu digo assim: Solange, sua santidade está doente. Por quê? Porque eu estou falando do Papa. Eu não estou falando diretamente com o Papa. Nesse caso, eu estou falando dele. Solange, sua santidade está doente. E veja, quando a gente analisa esse vossa santidade, ou vossa excelência, ou vossa eminência, vossa magnificência, vossa onipotência, o pronome a gente vai analisar, o pronome está na segunda pessoa, né? Segunda pessoa do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Veja, está na segunda pessoa. Mas apesar do pronome estar na segunda pessoa, a flexão do verbo sempre, sempre, sempre vai acontecer na terceira pessoa. A flexão verbal, deixa eu me colocar de outra cor.
A flexão verbal é de terceira pessoa. Como assim, Luciana? Olha aqui esse exemplo. Vossa Santidade está doente. Eu vou usar o vossa porque eu estou falando diretamente com o Papa. Então, olha aqui. Veja que o pronome, olha o pronome aqui, ó, é de segunda pessoa do plural. Mas quando eu vou falar o verbo, eu não vou dizer Vossa Santidade estáis doente, que seria o verbo de segunda pessoa. Não. Misericórdia, o que foi isso? Onde é que eu volto? Pronto. Quando eu digo vossa, veja que é um pronome de segunda pessoa. Mas observe aqui que o verbo está na terceira pessoa do singular. Vossa Santidade está doente? E eu não vou flexionar o verbo na segunda pessoa também para concordar com o pronome, não, tá bom? Eu vou utilizar o verbo como se de terceira pessoa. Você entendeu? Então, apesar do pronome ser de segunda pessoa, o verbo é de terceira. Só preste muita atenção nisso aqui, tá? Que eu acho que é uma informação importante. E se for para ter alguma coisa sobre pronomes de tratamento, é uma possibilidade de cair. É isso aqui, tá? Então, pronomes de tratamento é o que eu acho assim de mais importante e de maior relevância, tá certo? Então, nossa próxima aula, ela será sobre os pronomes demonstrativos, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus.